Bom, então continuando, como calcular a capacidade produtiva, né? A capacidade instalada, que é o primeiro passo para entender a capacidade produtiva, é calcular a capacidade da máquina por hora. Então, por exemplo, vamos imaginar a fábrica da indústria de camisetas, né? Sua planta possui 50 máquinas, que são utilizadas por operadores por 16 horas, tá? Então, nesse contexto aí, você tem uma capacidade diária de planta 16 horas multiplicada por 50. Ou seja, você vai ter 800 horas de máquina, né? Então, isso considerando um cenário sem parada nenhuma, né? Ou seja, não vai ter nenhum tipo de interrupção, tá? Então, quando se fala em capacidade instalada, é aquela capacidade das máquinas, né? A quantidade de máquinas que tem, quantas peças ela fabrica por hora, né? E multiplicando isso, sem nenhum tipo de atraso, sem nenhum tipo de paralisação, tá? Você tem aí esse cálculo chamado hipotético, né? Ou seja, a capacidade instalada da fábrica, né? Aí, em seguida, nós temos aí, né, essa capacidade disponível para cada produto, né? Então, capacidade instalada, tá? E a capacidade disponível para cada produto, né? Então, verificar qual a quantidade de produtos que se pode produzir dentro desse cálculo, né? Então, em seguida, deve-se calcular a capacidade de produção para um único produto. Tá? Para isso, determine quanto tempo demora a produção de uma unidade de produto. Em seguida, divida a capacidade diária da planta em horas. Tá? Então, pelo exemplo necessário para produzir esse produto. Então, vamos supor que um trabalhador leve meia hora, né, ou 0,5, né, de horas, metade, né, 0,5 de horas, em uma máquina para criar uma camiseta. Tá? E aí vimos que a capacidade instalada é de 800 horas. Portanto, tá, você tem aí a capacidade de produção, tá, dividida aí por 0,5, que vai dar 1.600 peças por dia. Tá? Então, você tem uma capacidade para um único produto. Tá? Agora, normalmente você tem aí uma capacidade de fábrica que não é orientada para apenas um produto. Tá? Aí você tem outro modelo aí, que é a capacidade para vários produtos, tá? Então, vamos imaginar agora que, além da camiseta, leve meia hora para ser fabricada na mesma fábrica lenços, tá? Então, você tem aí lenços que vão demorar para ser produzido, cada unidade, a 15 minutos, ou seja, 0,25 de horas, um quarto, né, das horas de máquina, né? Então, nesse cenário, o número de peças multiplicadas por 0,5 mais o número de lenços multiplicado por 0,25 é igual à capacidade horária total de 800. Assim, pensando em 800 horas de máquina, uma combinação possível poderia ser a produção de 800 camisetas e 1.600 lenços, né? Você dividindo, né? Você viu lá que era 1.600 camisetas, né? E agora você bota para metade das camisetas, e como que o lenço é metade do tempo das camisetas, né? Então você vai ter aí 1.600 lenços. Então você dividiu, né, metade das 800 horas para fabricar camiseta, né? Ou seja, 400 horas de máquina instalada para fabricar camisetas e 400 horas de máquina instalada para fabricar lenços, né? Então você tem essa combinação de produção. Então, passando, você tem, após disso, um outro fator a ser analisado é a capacidade efetiva. Tá? Para que os cálculos não fiquem muito longe da realidade, é necessário fazer também um planejamento de perdas, né? Ou seja, não pode contar que a máquina vai atuar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Então isso tem que ser, tem que levar em consideração elementos de parada, de fadiga, de manutenção, né, de situações imprevistas, né? Então a gente vai levar em consideração vários fatores. Mas aqui, né, no que se refere à capacidade efetiva, tá? O fator principal que a gente vai levar em consideração no planejamento aí do PCP, tá? É de perdas baseadas em fatores mais fáceis de prever, né? Como manutenção preventiva, por exemplo, né? Então você sabe que é necessário parar 1 hora por dia,
para fazer manutenção preventiva, né? Então vamos supor que a indústria, no nosso exemplo, perca diariamente 3% das peças, ainda tem isso, tá? Nesse caso aqui, né, o que a gente está inicialmente vendo são os erros que você tem, tá? Então é um outro elemento também que você tem que levar em consideração, tá? Dentro da capacidade produtiva tem que ver também os erros, né? Então 3% das peças, que significa aí 1.600 peças, então no caso lá da camiseta, 1.600 camisetas, significaria então 1.552 peças por dia, né? Sabe-se que sempre tem um erro de produção, tá? Esse é uma preocupação muito grande, nós até falamos lá na gestão da qualidade, né? Da importância de se buscar, né, o defeito zero, né? A busca pelo defeito zero, né, para chegar na qualidade total, mas sabe-se que esse defeito zero é praticamente impossível de se alcançar. A ideia é você reduzir ao máximo as perdas, né? Nesse caso aqui está até razoável, 3% das peças, tá? Então de 1.600, né, apenas 1.552 terão, né, ali o aval, né, do critério de qualidade, tá? Então você tem essas perdas também que devem ser calculadas aí dentro da capacidade produtiva. Avançando mais um pouco, você tem agora a capacidade realizada, né? O que significa isso? Aqui parte da capacidade efetiva, mas considera-se as perdas não planejadas. Por exemplo, um equipamento danificado ou falta de energia, né? Você tem aí uma paralisação por falta de mão de obra, por falta de matéria-prima, você tem atraso, né? E pode ter problemas, portanto, com a mão de obra, né? Então, o turnover, né? O absenteísmo, né? Que é o atraso, as perdas que se tem, pode, de alguma maneira, afetar essa capacidade realizada, né? Então, você tem que fazer uma previsão disso, não tem como você determinar, né? Especificar. Portanto, voltando ao exemplo da indústria, caso as perdas fiquem em torno de 5% por dia, né, de paralisação, de demora na chegada, de atraso de mão de obra, de atraso de matéria-prima, tá? Você tem em consideração aí de 1.600 peças, teríamos então 1.474 peças por dia, né? Então, tirando aí os 5%, você chega a esse valor, né, de 1.474 peças por dia. Bom, e aí, né, dentro desse critério, tá, vamos ter, portanto, né, essa capacidade aí realizada, né, que é a de fato, é aquela que realmente é a que deve ser levada em consideração, levada como parâmetro, tá? Porque, né, você tem aí, né, duas situações, né? Então, né, naquele caso lá anterior, né, que é a capacidade efetiva, você tem menos 3% das peças, né? E agora, somando-se aí, vamos supor que esses atrasos, essas perdas, né, essa manutenção, você tem aí 2%, né? Então, acrescenta-se aí, né, aqueles 3%, então vai ficar 5% por dia, tá? Aí você tem a capacidade realizada. É com esse número que é importante fazer a previsão, determinar qual vai ser, portanto, aí a capacidade mesmo que a empresa possui, né? A capacidade produtiva, então, é a capacidade realizada, é onde que se chega, né, é onde que se chega aí nesse número, tá? Então, né, não pode se levar em consideração que são 1.600 peças por dia, mas 1.474 é que você tem que levar como referência, tá? Então, é diferente então de capacidade instalada, é capacidade realizada, é aquela que é efetivada no dia a dia da empresa, levando em consideração o refúgio, né? Ou seja, as peças com defeito, e os problemas que podem ocorrer durante a jornada de trabalho, tá? Então, nesse caso aí, você tem esse número, que é o número que deve ser levado em conta lá no planejamento lá do PCP, no planejamento lá voltado para a produção. Tá bom?